Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês alguns livros que provavelmente daqui a alguns anos pode ser que você não os encontre com tanta facilidade por aí. E antes de começar a mostrar os livros, eu já quero dizer o seguinte: não que eu esteja querendo dizer que não encontraremos mais esses livros daqui a um tempo por causa de censura, por causa de uma proibição oficial impositiva do governo ou algo do tipo. Não é isso. Mas o mercado editorial, ele muda muito, ele varia muito e ele acompanha certas tendências. Então não é, por exemplo, interessante para as editoras editarem, produzirem, imprimirem, venderem certos materiais que não vão ter tanta circulação assim. E um pouco da circulação desses livros, da procura desses livros, né, o que impulsiona então um pouco dessa procura, é exatamente o pensamento corrente, o pensamento que molda aí o país. Então, como nós tivemos aí a vitória de um governo de esquerda, que tem aí acenos positivos para comunistas, para socialismo, obviamente por ser de esquerda, né? Existe então essa possibilidade de que a tendência seja que esses livros sejam um pouco procurados. E talvez você que queira, que se interesse por isso, possa encontrar dificuldade de achar esses livros. Então a ideia é trazer já esses livros para que vocês já corram aí, já aproveitem os que ainda têm em estoque, para se caso a minha profecia aqui se cumprir e esses livros saírem de circulação, então você os tenha já guardado aí na sua biblioteca, aí no meio dos seus outros livros. Então vamos lá, eu quero trazer aqui alguns livros para vocês e falar também um pouquinho do que os livros falam. Esse primeiro aqui, olha, História Concisa da Revolução Russa, de Richard Pipes. Livro excelente, livro excelente. É um livro, é uma versão de bolso, tá vendo? Uma versão pequena, ó, mas é um material excelente. Esse livro me rendeu um artigo que teve, inclusive, bastante visualizações aí. Vou deixar o link aí para vocês também. Mas do que nós estamos falando aqui? Aqui o Richard Pipes, como então o próprio texto diz, ele traz um resumo, uma história bem assim, resumida do que foi a Revolução de 1917, a Revolução Bolchevique na Rússia, que depôs o czarismo e implementou ali o comunismo bolchevique com Lenin, posteriormente com Lenin e Trotsky, posteriormente com Stalin e tudo mais. Ele vai contar um pouco do antes, né? Primeira tentativa de revolução, 1905, né? E depois os desdobramentos que a gente tem, então, em 1917. Muito bom, muito bom. Ele traz aspectos políticos, ele vai falar aqui sobre o governo provisório que foi implementado, e depois a deposição do governo provisório. Ele vai falar aqui como que os bolcheviques lidaram com questões de arte, questões de religião, como que a Igreja Ortodoxa foi basicamente assim destruída depois da Revolução por causa do ateísmo, né, dos bolcheviques. É muito bom, um livrinho muito bom aí para você que quer ter uma noção sobre o que foi a Revolução de 17. Depois nós temos essa série aqui, olha, do Varlam Shalamov. Olha só, tá vendo? Que tem aí por nome Contos de Colimar, né? São 6 volumes, olha só, que vão contar aí a história dos campos de concentração ali na região de Colimar, contar algumas histórias aí de indivíduos que tiveram ali, que passaram ali por todo aquele suplício que foi, enfim, estar num gulag, estar num campo de concentração soviético como inimigo do Estado. Uma série muito boa. Esse aqui, olha, Varsóvia 1920, a derrota de Lenin, é interessante porque conta uma história bastante desconhecida de uma derrota vergonhosa
que Lenin sofreu ali na liderança dos bolcheviques e do Exército Vermelho ali, numa batalha que tiveram contra os poloneses ali. É assim, uma coisa vergonhosa mesmo por causa do número que os bolcheviques tinham em comparação com o número, né, dos poloneses e a derrota que sofreram ali. Então é aquela ideia de reescrever a história, né, de construir sua própria história. Um livro que fala então sobre uma derrota vergonhosa ainda por cima é algo que com toda certeza intenciona se deixar de lado, né? Esse aqui também, olha, Fome Vermelha, de Anne Applebaum. A Guerra de Stalin na Ucrânia. Esse livro aqui, a gente está falando aí de um livrinho de 558 páginas, 560 páginas, vai falar sobre a fatídica política econômica que foi implementada na União Soviética ali nos anos 30, na Ucrânia, retenção ali de grãos e tudo mais, que levou aí, de acordo com a autora aqui, a no mínimo 5 milhões de pessoas mortas. 5 milhões de pessoas morreram de fome. O famoso Holodomor, a morte pela fome. E tem um outro livro também da Anne Applebaum que já está fora de circulação há muito tempo, muitos anos. Eu, pelo menos, procuro esse livro aí, já deve ter lá os seus 5 anos e não encontro, que chama Gulag, que é um livro que ela fala também sobre os gulags, que eram as prisões soviéticas ali. Então, são 2 materiais dessa autora excelentes também, que é bom você colocar aí no seu carrinho, adiantar aí na fila das suas compras para você não correr o risco de perder. Fala sobre a fome na Ucrânia, fala sobre a política assim, desastrosa que foi feita lá e das pessoas que morreram de fome. Esse aqui do Timothy Snyder, Terras de Sangue, a Europa entre Hitler e Stalin, o autor aqui vai falar sobre exatamente a transição de poder que houve ali naquele período ali de 1900 nos anos 30, anos 40 e tudo mais, e sobretudo no período da Segunda Guerra Mundial, né, que eram regiões onde os comunistas estavam, aí com a guerra aquele território passou para a mão dos nazistas, depois pós-guerra voltou para a mão dos comunistas, e como que tanto nas mãos dos comunistas como nas mãos dos nazistas as pessoas sofreram horrores, padeceram de fome, padeceram de privação de liberdades individuais, enfim, tudo isso que esquerdismo e comunismo defende aí, ele vai mostrar que nazismo e comunismo causaram males iguais. A briga é para ver quem causou mais mal aí nessas regiões aí. Aí vai falar aqui, sobretudo, regiões ali do leste europeu e tudo mais que sofreram na mão desses dois. Alguns desses livros já tem vídeo de resenha no canal, então na medida com que for passando, eu vou deixando os cards aqui para você acompanhar uma resenha mais detalhada do livro específico. Esse aqui, olha, Sussurros, Orlando Figes, A Vida Privada na Rússia de Stalin. Isso aqui é uma pancada também, porque o autor aqui ele vai contar como que essa ideia de vida privada foi uma coisa que foi totalmente assim inexistente no período de Stalin, por causa dos expurgos que Stalin fez, né? Morte de aliados ali, milhões de pessoas que morreram, aliados, né? Que diga-se de passagem, e por causa da intensa suspeita que havia entre os próprios vizinhos. Então, por exemplo, os primeiros fatores ali de acabar com a vida privada foi pegar aquelas casas de pessoas, dos burgueses, né, de acordo com o que eles classificavam, então casas grandes, de pessoas ricas, e colocar ali várias famílias morando juntas ali, enfim. Imagina, você tem uma casa com vários cômodos, várias pessoas ali, várias famílias, aonde não se tem privacidade e tal, e a todo momento tá todo mundo procurando ali alguém com alguma fala considerada subversiva pelo governo para poder entregar, para ganhar, enfim, alguma recompensa ali, e como que isso desmoronou toda essa estrutura social e familiar, enfim, e foi terrível para as pessoas envolvidas. Interessante.
Camaradas, Robert Service, Uma História do Comunismo Mundial. Um livro onde o autor busca, então, traçar aí um retrato do comunismo no mundo, desde o pensamento de Marx, de Engels, né, quando ele é implementado ali na Rússia com a Revolução de 17, até lugares como China, como Cuba, né, pensando aí então, por exemplo, em figuras como Mao Tse-tung, Fidel Castro e tudo mais. Enfim, a ideia é mostrar o comunismo no mundo e o mal que essa praga desse comunismo causou por onde foi implementado, por onde se tentou colocar em prática essa coisa horrorosa. Esse aqui, olha, Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, talvez aí um dos mais famosos, que ficou durante muito tempo fora de circulação aqui no país. Eu estava à procura desse livro e quando eu estava à procura dele, para vocês terem uma ideia, eu cogitei comprar a versão em português de Portugal, porque não encontrava essa versão aqui em português. E aí, um belo dia, ele apareceu, né, disponível, uma nova tiragem que fizeram. Já deve ter exatamente uns 4 anos. E foi quando eu comprei. Aqui o Solzhenitsyn, nesse texto clássico, vai contar a vida terrível que era nos gulags, nas prisões soviéticas, e como que as pessoas estavam ali em situações desumanas e que não eram bandidos, não eram criminosos, eram pessoas que se opunham ao governo, que tinham um pensamento um pouco mais crítico ao governo. E, na verdade, não só isso, qualquer coisa era motivo para enviar alguém para essas prisões e, enfim, as pessoas ficarem ali a ponto de morrer, né? Outro livro, Livro Negro do Comunismo, Crimes, Terror e Repressão. Esse livro, que inclusive ele é editado por Stéphane Courtois, mas ele tem aqui vários autores e todos autores ligados ao comunismo. São pessoas de dentro falando aqui, e é a partir desse material aqui de pessoas, repito, de dentro, pessoas que viveram isso, que tiveram ali, que defenderam isso, depois, né, enfim, escreveram e relataram. É a partir desse livro que nós vamos ter, então, aí a contabilidade, né, de esse número aí de aproximadamente 100 milhões de pessoas mortas no mundo por causa do comunismo. Aí nós temos esse aqui, olha. Lenin, Stalin e Hitler. A Era da Catástrofe Social, editora Record também. Livraço também, aonde o autor ele traça aqui, de certa forma, uma biografia e um perfil de Lenin, de Stalin e de Hitler, mostrando que esses 3 ditadores tinham muitas coisas em comum, tanto naquilo que colocaram em prática, quanto na forma como pensavam. A questão aqui da teoria e da prática muito semelhante entre esses 3 homens aí. Eles vão apresentar essa ideia aqui. É outro livro também que você precisa colocar aí na sua lista, se você, enfim, ainda não tem, para adquirir rápido aí, se você tiver interesse nesses assuntos. O Pacto do Diabo, de Roger Mulhouse. Aliança de Hitler com Stalin, uma aliança que durou ali de 39 até 1941, mais uma vez mostrando que comunistas e nazistas estavam unidos ali no início da guerra, e tinham um objetivo comum que era dominar a Europa, tanto que fizeram um pacto, mas aí que depois o Hitler, né, Operação Barbarossa, vai invadir lá a União Soviética e tal, mas ele mostra que na gênese esses 2 homens pensam igual. Arthur Brown, Ascensão e Queda do Comunismo, talvez o livro mais completo para você que quer entender, compreender realmente, verdadeiramente aí o comunismo. Vale muito a pena, indico muito. Já li esse livro, assim, li ele todo uma vez e já li vários trechos dele mais de uma vez. É um livro que eu uso para consulta, para diversas coisas que eu vou estudar, que eu vou escrever e tal. Assim, muito completo, muito completo. De todos esses aqui, se você falar assim, eu só posso comprar um, compre este. Este aqui é o que vai ser mais completo nessa questão de te apresentar o comunismo no mundo todo, desde a sua
a origem, desde o seu pensamento até os pontos, os momentos onde ele foi sendo colocado em prática, e o desastre que foi leste europeu, China, né, Ásia e América Latina. Esse aqui, olha, do Dicotter, também é um livro que você precisa ler. A Grande Fome de Mal. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aí para vocês acompanharem. É um livro que precisa estar na sua lista aí para você entender essa questão, aquela ideia, né, do grande salto adiante de mal que levou aí então também milhões de pessoas à morte ali na China. E o último, e não menos importante, 1964, O Elo Perdido, o Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. Só para vocês terem uma ideia, esse livro tem o prefácio de Olavo de Carvalho. Então só aí você já pode imaginar o porquê. É uma amostra do período que precede ali a ditadura militar, né, o regime militar de 64, e daquilo que impulsionou então aí os militares a tomarem o poder e tal, sobre o risco que o Brasil estava correndo de se tornar um país comunista. Tem uns detalhes interessantes aqui, documentos e tal, que vale muito a pena você dar uma olhada. Se você quer entender sobre regime militar fora desse viés, dessa representação toda que se faz sempre com um óculos, uma cosmovisão esquerdista sobre o assunto. É isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você já achar todos esses livros para comprar. Aconselho que você compre logo, né? Porque, de novo, por causa dessas questões que eu pontuei, que pode ser que você depois não os encontre. E você comprando pelos links que estiverem aqui na descrição, você não paga nada mais e você contribui com o nosso canal para a gente continuar trazendo material de qualidade. Ah, e eu tava me esquecendo de mais um. Esse aqui, olha. Miron Dolote, Holodomor, O Holocausto Esquecido, que é um livro também, onde o autor, que viveu nesse período, vai falar também sobre o Holodomor, ou seja, aquela política econômica desastrosa que foi colocada em prática ali na Ucrânia, que levou aí mais de 5 milhões de pessoas, no mínimo, à morte. Esse aqui, recentemente, vai ter vídeo aqui no canal sobre ele, explicando conceitos e tal, enfim, trazendo aqui para vocês uma resenha mais detalhada. Mas são esses os livros. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, não deixa de se inscrever, a gente sempre está trazendo coisa legal aqui para vocês, tá? Então se inscreva no canal, dê o seu gostei aí, clique aí, né? Curta esse vídeo, se achou legal, serviu para você, clica aí, né? Compartilha. Tem algum amigo, alguém que você acha que precisa se inteirar mais sobre o assunto? Compartilha aí para a pessoa ter pelo menos esse norte aí, saber o que procurar, o que comprar. E de novo, comprem rápido, porque pode ser que esse material saia de circulação por causa dessa questão editorial, e quando você realmente for precisar e for buscar, você não vai encontrar e vai ter que ficar aí esperando, quem sabe quando vai estar em circulação de novo, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.